Fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Se você não me conhece, eu me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Fiquem até o final do vídeo porque tem muita coisa importante para a gente estar falando. Família vascaína, tivemos a informação que o atacante David está muito perto de voltar ao time do Vasco, segundo o Papo na Colina. Jogador vem surpreendendo a equipe médica do Vasco com a sua recuperação acelerada. Jogador já tem uma previsão de volta. Ele pode voltar ao time entre junho e julho desse ano, quando acontecerá o Mundial de Clubes da FIFA. Então, uma notícia muito importante. O David, que é um jogador que tem muita utilidade no time do Vasco, é um atacante que também tem a função tática de ajudar o time a se defender, fazendo aquela pressão lá na frente, roubando bolas, dando combate. Então, que notícia maravilhosa. O grande DVD, com certeza, vai ser muito útil nesse time do Vasco, que tem um elenco ali muito limitado. E quando a gente tem um jogador do porte do DVD fora do time, com certeza faz muita falta. E agora a gente fica feliz com a possível volta do jogador muito em breve. Então vamos torcer para o DVD voltar o quanto antes, mas só o fato da gente saber que a previsão da volta do jogador é entre junho e entre julho, cara, a gente fica muito mais tranquilo de saber que a gente vai ter mais opções, cara, no banco de reservas. Lembrando que o Vasco ainda vai para a janela do meio do ano para contratar um zagueiro, um meio de campo e mais uns 3 atacantes, principalmente um atacante que jogue pela ponta direita. Falamos aqui que muitos jogadores podem aí estar sendo emprestados pelo Vasco e outros não renovando o contrato no meio do ano. Família vascaína, tivemos a notícia também que o goleiro Léo Jardim já teve 2 propostas de renovação pelo Vasco da Gama e até agora nada. Parece que o jogador recebe o mesmo salário desde o ano de 2023 e seria um dos menores salários do time do Vasco da Gama. Então a gente espera que o quanto antes, cara, o Léo Jardim entre no acordo com o Vasco, porque seria muito desagradável, né? Um goleiro do patamar do Léo Jardim tá deixando o clube assim no início da temporada e o Vasco ter que botar aí o Daniel Fusato como titular ou buscar um outro goleiro no mercado da bola que ainda não esteja entrosado com o time, ia gerar muito impacto aí no time do Vasco, porque o Léo Jardim já joga há muito tempo, já está entrosado com o time, ele entrega muita coisa, é um jogador de seleção brasileira, sem falar que ele tem todo o apoio da torcida. Então, cara, que o Vasco, sente com o jogador, converse pra gente poder, cara, ter certeza de que o Léo Jardim vai continuar, porque ele é um goleiro muito útil, né? O cara nem se machuca, bem dizer. A gente viu o jogo que ele fez contra o Flamengo. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria perdido e estaria sendo sacaneado até agora por mais uma derrota. Então, cara, tem que manter jogador desse nível no Vasco. Um jogador que faz grandes atuações e mostrou contra o Flamengo que ele está muito em alta ainda no time do Vasco e tem que ter o contrato dele renovado, porque a torcida, bem dizer, aprova sim, cara, a renovação do jogador, né? Quem somos nós para dizer que o Léo Jardim não tem condição de ficar no Vasco? O cara salvou o Vasco, não só nesse jogo contra o Flamengo, mas muito em outras partidas aí, e agora ele vai ser útil, né? Nessa sequência aí de 6 jogos fora do Rio de Janeiro, jogo pela Copa do Brasil contra o Operário, jogos contra o Cruzeiro, Vitória fora de casa, Palmeiras no Mané Garrincha, muito jogo aí que vai ter, né? Então o Léo Jardim com certeza vai ajudar muito esse time do Vasco. Fábio Carille segue no comando do Gigante da Colina. Infelizmente, a gente vai ter que aturar esse técnico aí que não tem capacidade de fazer esse time do Vasco evoluir. Não apresenta nada de bom e nada de útil. Então o torcedor ainda está muito sentido pelo jogo contra o Lanús, aquele empate dentro de casa, o estádio cheio, num dia chuvoso, onde a galera criou muita expectativa de uma vitória e a liderança no grupo G, e saiu frustrado do estádio, né?
desanima, né? A gente vê o Vasco apresentar futebol que vem apresentando em alguns jogos, e quando a gente acha que a coisa vai engrenar, quando parece que vai tudo caminhar, o Vasco vai, porra, tem outra atuação medonha daquela, né? Atuação que, pelo que eu me lembre, a melhor chance de perigo que o Vasco teve foi com aquele chute do Paulinho, que, porra, a bola quase entrou, triscou a trave, e o Vasco criou muito pouco para vencer a partida porra, diante de um time do Lanús, que é um time muito fraco, né? Se a gente não ganhar do Lanús assim, quem a gente vai ganhar? Então é isso, o Fábio Carille segue no comando do Vasco e a gente tem que torcer para o Vasco, nessa sequência de 6 jogos fora do Rio de Janeiro, não entrar na zona do rebaixamento por conta de não jogar em São Januário e o Carille não conseguir a pontuação devida. Então é isso, família vascaína. Desejar aí bom final de feriado para todos vocês. Deixe seu joinha, compartilhe e comente. Tamo junto sempre. Grande abraço, fiquem com Deus. Aqui é Vasco.